bem-vindo ao CityCast, o podcast da comunidade da cidade. Que prazer e que honra estar aqui mais uma vez com você em mais um episódio. E olha, eu vou falar para você, esse episódio ele está incrível, ele está sensacional, porque nós temos aqui um tema que eu tenho certeza absoluta que vai edificar a sua vida. Tanto você homem, como você filho, como você neto, mas principalmente você que é mulher, porque eu tô aqui do lado de duas mulheres que elas são na pura unção, que são abençoadas, mas antes eu quero falar sobre o nosso patrocinador. Primeiro eu queria falar se você tem o desejo de apoiar o nosso podcast, se você tem o desejo de trazer um patrocínio para nos ajudar a continuar expandindo o reino, levando a mensagem para mais pessoas, aumentando o nosso raio de influência, está aqui agora o e-mail contato@comunidadedacidade.com.br. Você pode mandar uma mensagem que a nossa equipe vai entrar em contato com você, e nós queremos agradecer o nosso patrocinador, a Agência Wax. O QR Code está aqui também abaixo, que está fazendo todo o trabalho de mídias, de gravação. Se você tem o desejo de fazer um site, de elaborar um sistema, de gerenciar as suas mídias sociais, o seu negócio, entre em contato com eles aqui que eles vão te atender. E agora eu quero começar apresentando a nossa primeira convidada, pastora Fernanda. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso CityCast. Obrigada, eu que agradeço. É uma honra a gente poder participar aqui desse momento tão único, tão gostoso, que vai ser discutido aqui, né, sobre mulher, sobre o papel da mulher cristã. Então é muito bom, é muito gratificante para mim, estou muito feliz. Amém. E eu quero apresentar a nossa segunda convidada, Lilian. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda, você é muito bem-vinda. Muito obrigada. E a sua presença alegra as nossas vidas. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Fiquei lisonjeada pelo convite. Não me acho merecedora, né? Mas o Senhor sabe todas as coisas e eu acredito que vai ser um tempo muito bom. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar aqui com o assunto nosso. Amém. Amém. Então, vamos já trazer agora o nosso assunto, o que nós vamos abordar. Você já deve ter visto o tema, mas o nosso escopo principal aqui é a mulher cristã e o seu amado. Primeiro eu queria perguntar para as nossas convidadas, pastora, qual que é a visão da pastora com relação a esse tema? O que você sentiu quando essa proposta veio de nós falarmos sobre esse assunto? Olha, esse assunto ele é muito... Eu gosto muito, porque a gente, como mulher, a gente tem muitos desafios, né? Muitos desafios mesmo. E como é que a gente coloca o Senhor? Porque na nossa vida o papel fundamental é a gente conseguir conciliar muitas coisas, né? O nosso dia a dia, a nossa rotina, mas colocar o Senhor, convidar o Senhor, porque Ele é a pessoa mais importante, é o nosso amado. Então eu achei muito bom e muito relevante esse tema. Amém. E Lilian, o que você achou desse tema? O que isso trouxe para você? Quais são as suas primeiras impressões, realmente a introdução daquilo que Deus tem falado no seu coração? Amém. Eu fiquei muito feliz com esse tema, porque eu estou numa fase da minha vida que eu aprendi a priorizar o Senhor na minha vida. Na longa caminhada que a gente tem, a gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo quais são as prioridades, o que é mais importante. E eu entendi que o Senhor tem que ser prioridade no lar. Uhum. Que a mulher, quando ela prioriza o relacionamento com Deus, o resto dos relacionamentos vão bem. Relacionamento com o marido, relacionamento com os filhos, relacionamento de colegas, né? Quando alguém te procura. Então, o relacionamento com Deus é o primordial. Então, eu fiquei muito feliz. Que legal. E eu queria, então, começar trazendo o primeiro assunto para nós podermos aqui discutir. Eu não sou... Como vocês sabem, apesar do meu cabelo ser um pouquinho grande, mas eu não sou mulher, não tenho autoridade para falar sobre esse assunto. Mas aqui tem duas mulheres de Deus para poder falar sobre isso. E eu queria exatamente entrar na questão da rotina. Como que é, pastora, conciliar o trabalho? Porque a mulher, hoje, uma mulher que vive na pós-modernidade, no século XXI, é uma mulher que tem os seus afazeres, tem as suas obrigações, trabalha. Nós vemos hoje no mercado de trabalho a mulher, ela ativa em cada vez mais setores diferenciados ali do trabalho, mas também é uma mulher que tem a casa para conciliar, tem a família, tem o marido, o esposo para cuidar, tem os filhos, tem as obrigações ali. Como que é a questão da rotina, os desafios dessa mulher e também a questão do amado? Como que fica isso?
Olha, a rotina de uma mulher, ela é bem difícil, né? Nós temos muitas coisas aí que a gente precisa ter um jogo de cintura aí, a gente precisa pedir sempre, mas sempre direcionamento para o Senhor, pedindo principalmente a graça, porque vem como um turbilhão de coisas em cima da gente, porque a gente envolve casa, envolve trabalho secundário, que a gente trabalha fora, envolve filhos, envolve o ministério. Eu, por exemplo, como pastora, eu sei que eu tenho que cuidar de pessoas. Eu sei que eu preciso cuidar da minha casa, eu sei que eu preciso cuidar do meu esposo, eu sei que eu preciso tirar um tempo para o meu filho, né? Eu sei que eu tenho a minha casa ali que eu preciso cuidar. E eu sei também que eu tenho um ministério. Eu sei que eu preciso colocar o Senhor em todos os... na casa, eu preciso colocar no trabalho, eu preciso colocar no meu dia a dia, na minha rotina, eu preciso colocar junto com meus filhos, eu preciso fomentar isso neles. Então, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Mas eu costumo falar que é bom. É bom, é gratificante, porque o Senhor é o nosso amado. É o nosso... A gente vive por conta dele. E é o que pega hoje, é o que está pegando hoje. Eu falo na sociedade, no geral, né? As mulheres estão perdendo um pouquinho dos valores aí, né? As mulheres estão esquecendo aí que elas estão priorizando algumas coisas e estão fazendo com que o Senhor fique de lado, né? Senhor, fica um pouquinho de lado, porque eu preciso resolver, eu preciso ter a minha vida, eu preciso... eu tenho meu trabalho fora é muito importante para mim. Nós né? precisamos dele, né? A gente precisa, mas as mulheres hoje elas estão fazendo com que o trabalho é algo mais importante do que a casa, do que a educação dos filhos, do que o amor, o convívio ali com o esposo, a questão do lar, né? A questão da organização da casa, está se terceirizando muito. Então, eu acho que a gente precisa... a gente tem o nosso papel e é desafiador. E quando nós trouxemos esse tema aí, eu achei muito bacana. Muito bacana, porque nos ensina. A gente precisa de algo que nos motiva. E o Senhor, ele é o papel principal aqui. Se a gente conseguir colocar ele em todos os aspectos, né? Se a gente conseguir... A gente não pode perder tempo. O meu tempo é precioso. Verdade. Eu não me vejo deitado em um sofá o dia inteiro, vendo algumas coisas que não me edificam. Sabe? Ligando televisão, olhando alguns programas que não me ajudam. Eu não faço isso, eu não consigo. Eu preciso estar lendo, eu preciso estar buscando, eu preciso estar fazendo outras coisas. O nosso tempo ele é precioso, ele é do Senhor. A gente precisa usar o tempo para muitas coisas e principalmente sempre encaixando o Senhor. Eu acho que o importante também dizer que nessa questão da rotina, você ter todas essas funções, e porque isso é bíblico também, sim, você cuidar de tudo, porque nós vivemos na terra. Jesus fala, olha, eu não peço que vocês, na verdade, falando para Deus, ele, Pai, eu não peço que tirem eles do mundo, eu peço que livrem eles do mal. Então nós vivemos nesse mundo, nós temos as nossas obrigações aqui, os nossos afazeres, estamos aqui na terra, mas a questão é fazer tudo isso com o amado. É realmente trazer o Senhor. E aí eu queria perguntar para você, Lilian, exatamente sobre isso, a questão da rotina também, mas trazer o Senhor para participar conosco, né? É o que eu aprendi, sabe? Eu aprendi no decorrer dos anos, dos dias, que se você não tiver com o Senhor, de nada adianta. Literalmente, você acorda, você já vai bater o pé na cama, já vai falar um palavrão. Você tem que acordar já agradecendo, sabe? Porque você acordou. Então, hoje eu tomei essa decisão. Eu falo que tudo na vida é uma questão de decisão. Uhum. Não adianta a gente delegar.
igual a pastora comentou, de delegar a criação dos filhos, delegar as coisas que a mulher tem que fazer dentro da casa. Ai, nossa, mas hoje é perigoso você falar isso, no mundo feminista que a gente está vivendo, né? Não é que o homem não pode fazer alguma coisa em casa, a casa é de todos, Sim. É um todo. Mas a responsabilidade é da mulher. Exatamente. Então, a mulher, no meu entendimento, ela tem que acordar, já agradecendo, orando, entregando realmente o dia dela e da família. Porque a Bíblia fala que a mãe tem muito poder sobre o filho. E a Bíblia também fala que o único amor que é parecido com o do Senhor é o da mãe. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem. Nosso amor é comparado com o de Cristo. Então, é um amor muito grande. Então, a gente tem que se achegar a Deus. A gente tem que ter uma conexão com Ele. Então, hoje eu aprendi. Eu acordo, eu vou ter meu tempo com Deus. Se eu acordei mais tarde, se eu tenho algum compromisso, é depois. Ali você vê que... ali eu tirei esse tempo. Esse tempo é uma decisão minha. E nós vemos que nenhum amor desse mundo se compara ao do Senhor. Mas o único que Ele usa para poder tentar explicar, para nós entendermos, é o amor da mãe. É o amor da mãe. Para ver a importância do papel da mulher. A responsabilidade. Isso. A responsabilidade. Então, como eu vou delegar essa responsabilidade? E esse assunto, eu posso falar. Eu posso falar um pouquinho, eu acho, desse assunto. Porque eu tenho 4, graças a Deus, né? 4 filhos. E eu criei eles, nunca deleguei, sabe? Nunca deleguei. Eu falei, é meu, eu vou cuidar. E graças a Deus, Deus tem me dado graça, sabedoria, direção. São todas pessoas do bem. Tenho muito orgulho de todos eles. Mas o foco é o Senhor. Qual que é o nome deles? Já manda um beijo para eles aqui. A Jenny vai me matar, ela vai falar, mãe, eu falei que não era para você falar dos filhos. Mas é o Jonathan, conhecido Joninha, né? Tem o Johnny, da Força Aérea. Tem a Jane, né? Minha princesa, a única princesa. E o Jimmy, meu pequenininho, que já está bem maior que eu, que é jogador de basquete. E todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece eles. E graças a Deus, eles são pessoas que, onde que eles vão, eles sempre dão conselhos, sempre conversam. São pessoas que levam as pessoas para cima, que levantam as pessoas, de certa forma, sempre levam o amor de Deus, né? E eu falo, gente, eu não conseguiria ter criado eles do jeito que eu criei. Eu não conseguiria de maneira alguma se não fosse o Senhor. Então, eu sempre coloquei o Senhor em tudo na frente, sabe? Quando eles eram pequenininhos, ia para a igreja, levava todo mundo. Hoje, cada um já está maior, mas está todo mundo seguindo o seu caminho. Hoje, eu tenho mais tempo. Eu falo, hoje, eu tenho que dedicar mais tempo para o Senhor. E, às vezes, eu largo tudo, de verdade. Eu estava assistindo quando você fez com... veterinário, né? Com o André. E ele falando sobre adoração. Eu falei, gente, eu me identifiquei tanto. Falando do estacionamento. É literalmente isso, nas pequenas coisas. É ali, no dia a dia. Hoje eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus por eu ter um tempo para mim tomar um café com meu filho. Quando ele chega da escola, eu tô lá, ou minha filha. Sabe? É aquele tempo, é precioso com eles. Então, primeiro tempo com o Senhor. Eu ponho o meu louvor, eu adoro ele, eu ouço ele. Às vezes eu vou costurar para mim ter um tempo com ele, sabe? Senhor, eu vou ficar aqui para te ouvir. E eu tiro esse tempo. E ele fala claramente no meu coração. Ele fala sobre assuntos. Esses dias eu conversando com o Senhor, eu comentei com a pastora. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Na igreja, o Senhor está me incomodando para mim fazer alguma coisa com as mulheres. Então, a gente vai ter um projeto aí com as mulheres futuramente. Então, o Senhor... Olha aí, mulheres, já se preparem, já se preparem, se preparem que a gente vai movimentar a gente precisa de muitas mulheres aí. As mulheres precisam estar bem, assim, envolvidas, né? O Senhor, ele precisa de mulheres que tomam iniciativas, né? Mulheres que querem, né? É verdade, porque a mulher da Bíblia... A gente estava conversando ontem, né, pastora? A mulher da Bíblia, ela costurava, ela bordava, ela cuidava dos... Provérbios 31. Isso, ela cuidava dos funcionários, então ela era empreendedora, ela trabalhava fora, ela trabalhava em casa, gerenciava o lar. Multifunções. Multifunções. E não mudou. Hoje nós somos assim, né? Eu tenho uma lojinha de doces, né? Eu e minha filha. Deixa o nome da sua loja aí. É Fofulove_Cakes. O editor, já coloca aqui as redes sociais da Lília aqui, por favor. Aqui. Fofulove_Cakes. Então, a gente faz bolo, chocolate. E esse sonho surgiu justamente por isso. Porque eu sempre trabalhei muito fora. Só que eu sempre priorizei o Senhor e
os filhos. Então, tipo assim, eu trabalhava com vendas, porque a hora que meus filhos precisavam de mim, eu largava tudo e priorizava eles. E no dia da igreja eu estava lá, nos dias que sempre precisaram de mim, eu sempre estava lá fazendo algo pelo Senhor também. Só que hoje eu troquei. Hoje primeiro eu faço para o Senhor. Aí depois eu tiro meu tempo com meus filhos, meu tempo com meu marido, que a hora que ele chega em casa, faço questão de... É uma coisa simples, mas de fazer um café, de ter um bolinho para sentar com ele uns minutinhos ali para conversar. Sabe, são coisas simples, mas que a gente vê que faz falta para ele fica feliz. Quando às vezes eu levanto mais cedo, faço um café para ele. Sabe, são coisas pequenas. Atitudes que honram a vida da pessoa. Mas são coisas que... E a mesa, né? A mesa, ela traz relacionamento, né? A mesa posta, todo mundo sentado, batendo um papo, isso conversando. Hoje, a pastora falando, isso hoje a gente não vê mais. A gente chama um filho para a mesa, conversa, como foi o seu dia, olha no olho. A mãe, ela tem que conhecer o filho de olhar. Ela conhece o filho de olhar. Eu tenho certeza que o dia que você não está bem, você chega em casa, sua mãe olha para você, ela fala, o que aconteceu? Não é? O meu filho falava assim, nossa mãe, eu tenho medo de você. Porque a gente olha, a gente não pode perder isso. Hoje, o que eu vejo? Hoje a mulher, ela está muito... Dá licença, empresta seu celular. Ela está muito, muito assim, ocupada, né? Não só a mulher, todo mundo, gente. O homem, os jovens. Mas a mulher, ela não pode se dar esse luxo. Por quê? Porque o tempo que ela gasta aqui vai fazer falta dentro da casa. Se ela não tiver uma conversa com o filho, alguém lá fora vai ter. Se ela não se chegar no seu marido, alguém lá fora vai chegar. Nossa, certeza. Mas como assim? A gente tem que buscar em Deus, e Deus vai mostrando isso pra gente. A gente tem que tomar cuidado, né, Lília? A gente tem que tomar muito cuidado, como você falou, o celular usou o exemplo. É muito forte isso, porque eu vejo a questão das distrações, sabe? Hoje, no geral, não é só as mulheres, é no geral, é todos, mulheres, homens, crianças, né? Hoje você vê uma criança com um aninho, com um tablet na mão, e ele sabe mexer. A criança sabe. É a babá, né, das crianças então, hoje. as distrações, o maligno, o inimigo, ele vem sutilmente. Ele não né? precisa e ele entra, de muitas artimanhas hoje. Ele entra na nossa vida, na nossa rotina, dessa forma. Nos trazendo o quê? A distração. Colocando, né, distrações para que o nosso tempo, quando a gente chega no final da tarde, da noite, a gente olha, fala, poxa, o que eu fiz? Né, eu fiquei na rede social, eu fiquei no Instagram, né? Fiquei no Insta, né? Porque agora é Insta, né? Todo mundo fala Insta. Facebook já está um pouco ultrapassado, mas fiquei no Insta, né? Fiquei ali olhando tudo que tinha que ficar olhando. O dia passou e aí o que eu fiz? Né? O que eu fiz para o Senhor? Então, essas distrações é onde a gente precisa tomar muito cuidado, né? É verdade. Não é? Eu acho que é interessante porque... Nesse contexto, nós vemos que o mundo talvez muda e se atualiza em muitas maneiras de se comunicar. Eu gosto de falar muito sobre métodos. As metodologias hoje elas mudaram muito. Porém, em princípio, eles são imutáveis. Verdade. Os princípios eles não mudam. Se nós formos olhar lá para Gênesis, quando Deus ele cria a mulher, nós vemos que ele tira algo do Adão ali, ele tira a costela de Adão, e aí da costela ele começa a fazer a mulher. O Adão foi criado do pó, mas ali Deus ele tira a costela para poder criar a mulher ali. O que nós vemos com isso? Por que Deus não criou a mulher da mesma maneira que ele criou o homem? Na verdade, o original da palavra no hebraico, nós vemos que o significado que o autor ali, que Moisés estava trazendo para o entendimento nosso, é que a costela ela representa a capacidade. Ela representa ali habilidades que Deus ele tira do homem, porque o Adão nada mais é do que um exemplo com relação a Jesus. Jesus ali é o exemplo perfeito, mas nós, como seres caídos, então Deus ele tira a costela de Adão, representando que nós, seres humanos, não somos perfeitos e nós nunca vamos ser perfeitos. Nunca seremos perfeitos, porque uma das limitações da nossa natureza humana é essa, porque a nossa carne ela vem do pecado, mas ali Deus tira algo do homem, a capacidade, e através daquela capacidade que foi tirada do homem, é colocado na mulher. A Lília comentou um assunto muito interessante que eu acho legal a gente falar. Hoje o feminismo prega uma
guerra de gênero em que o gênero feminino ele está superior ao gênero masculino. E isso é completamente contra o que a Bíblia diz. E também o machismo que nós vemos, que também acha que o homem ele é superior à mulher e que ele precisa trazer uma relação de pertenção ali, de domínio da mulher. Não é isso que a Bíblia prega. E movimentos feminismo hoje trazem esse ativismo da mulher desvalorizando o homem. Exatamente. Só que nós vemos biblicamente que a mulher ela tem habilidades, ela tem sabe edificar a casa, né? características, ela tem ali realmente algo que foi colocado nela, que é para ela exercer o papel, e quando os dois estão em uma relação de nivelamento e o Senhor está ali abençoando eles, a mulher ela sabe o seu papel, aquilo que ela precisa fazer, que isso nunca vai mudar, sobre cuidar de uma casa, de abençoar os seus filhos. Sim. E o homem sabe o seu papel, que é liderar a sua casa, que é liderar a sua mulher, proteger a sua mulher, mas realmente a mulher em submissão, que é uma submissão de honra ali, o homem cuidando da mulher e os dois em submissão ao Senhor. Eu acho que isso tem se perdido, esses princípios, né, pastora? Tem se perdido, porque as mulheres acham que ela tem que estar... hoje, elas se sentem muito acima, né? Elas estão, porque o empoderamento está muito, né? Está muito. As mulheres são inteligentes. Elas confundem, as mulheres, né, estão no mercado de trabalho. Elas têm a oportunidade delas trabalharem, né? Elas têm mulheres, sim, hoje que ganham muito mais do que o marido, né? Então isso faz com que ela vai perdendo o respeito, vai perdendo o carinho, sabe, pelo marido. Que o homem se sinta diminuído. E aí começa a ter um atrito aí, né, na relação conjugal, e não é isso que o Senhor quer, né? Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem algo, né? Uma junção, os dois falando no mesmo, os dois vivendo no mesmo propósito ali, né? O marido, a esposa, a mulher como auxiliar, né? Como uma auxiliadora, sim, ajudando, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Como é bom, né, o marido chegar em casa, ter uma mulher esperando ele. Ter uma mulher, não é uma empregada, mas sim uma mulher, né? Uma ajudadora. Como é bom. E como é bom nós, mulheres, cuidarmos dos nossos maridos. Como é bom, eles também se sentem amados, né? O nosso papel, né? O nosso papel. Também gostaria de tocar nesse assunto, porque eu vivi um tempo sozinha, né? E nesse tempo sozinha, eu sempre orava e falava, Senhor, se for para o Senhor me dar uma pessoa, que o Senhor me dê uma pessoa. E eu desenhava como que eu queria a pessoa, e o Senhor me deu, né? Que é o Tiago. Então, todo mundo que me conhece sabe, eu não sou uma mulher plena, nunca vou ser. Eu tenho personalidade muito forte, sempre trabalhei muito tempo sozinha, sustentei a casa sozinha. Então, como a pastora falou, a gente se sente, né? Nossa, eu não preciso, eu sempre me sinto, às vezes eu deixava isso vinha à tona. Nossa, eu não preciso de ninguém. Só que o Senhor me mostrou que a gente não foi feita para viver sozinha. Não. Exatamente. Né? E a partir do momento quando o Senhor me deu, mesmo que a gente nunca vai ser perfeita, igual o Léo falou, mas a gente tenta todo dia e a gente pede todo dia. Aí que tá, volta no amado. Todo buscar dia. A santificação. Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, porque o Senhor me deu. Então já agradeço, porque o Senhor me deu. Sim. E eu quero fazer direito. Eu quero ser essa mulher ajudadora. Né? Eu quero que ele tenha prazer de chegar em casa. O marido tem que ter prazer de chegar em casa, né? Com certeza. Não é, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas está jogando tudo em cima da mulher. A mulher tem que... Não é, gente, não é a casa limpa, aquela empregada. Não, é uma mulher que olha, que prioriza. Ela tem o tempo com o Senhor. De cuidar, né? Tem o prazer de cuidar. E eu falo, gente, como pode não gostar de cozinhar? Porque você está alimentando, é amor. Com certeza. É amor. É isso aí. Você vai cozinhar para a família, você vai cozinhar para os amigos. Isso é muito espiritual. É com amor, você tem que gostar. Como que você vai delegar essa parte, pastora? A nossa casa, a nossa família. Eu costumo sempre falar nas nossas reuniões de mulheres que a nossa casa a nossa família é o primeiro ministério. É a célula principal. Sabe, é o primeiro ministério. Às vezes a gente quer ter um ministério lá fora, mas a gente não consegue administrar a nossa
nossa casa. Nossa casa não é o primeiro ministério. A nossa casa não tem... a gente não consegue sustentar ela. A gente não consegue cumprir o nosso papel. E aí, quando há essa disparidade, né? Porque às vezes a gente quer fazer algo lá fora, mas a gente não está cuidando, fazendo na nossa casa primeiro. E a palavra fala, né? Se você não faz pelos seus, exatamente. em vão é todo o resto. Exato. Como é que eu vou cuidar? Né? Eu preciso estar sarada, cuidada, eu como pastora, né? Eu falo como pastora. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa, de uma família, se a minha casa está desestruturada? Exatamente. Como é que a minha casa, de repente a minha casa não está bem, minha casa está meio que complicada, né? Tá com muitos problemas. Como é que eu vou trazer isso? Então, fica meio que contraditório, né? Então a gente precisa, a gente né, tem que viver ter um equilíbrio prega, né? na nossa Exatamente. vida. E como é que a gente acha o tempo? Né? Muitas vezes, muitas mulheres perguntam, né? Como que eu faço, pastora? Como que eu acho o tempo? Nossa, você tem tempo? Gente, o tempo é a gente que faz. O tempo é o mesmo. Essa semana eu voltei na minha atividade física, porque eu estava um pouco meio que abandonada, e eu entendo assim, o Senhor, Ele nos dá, né? O nosso corpo é do Senhor. Sim. Então a gente às vezes é negligente, a gente não cuida do nosso corpo. Então eu falei para o Senhor, Senhor, me cobra mesmo. Me cobra porque eu preciso trabalhar para o Senhor, te servir, mas eu preciso também cuidar do meu corpo, porque se eu não cuido do meu corpo, como é que eu vou, né, estar disposta, ter disposição para mim trabalhar para o Senhor? Verdade. E aí, essa semana eu me vi na esteira, andando na esteira, lendo a Bíblia. Porque eu falei, o meu tempo é tão precioso, porque eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter o plano, né, que nós estamos no plano anual, nós mulheres da igreja. E aí eu falei, eu tenho que caminhar 1 hora, e eu tenho que ler a Bíblia, e depois eu tenho que fazer minhas coisas de casa. Como é que eu vou conciliar isso? Aí eu falei, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Aí ele falou claramente no meu ouvido, caminha com a Bíblia, põe a Bíblia assim. É verdade, eu cheguei lá no fundo de casa, a pastora estava caminhando, estava com o livro aberto em cima da esteira, é 1001 utilidades mesmo, eu nunca ia conseguir fazer isso. Ela postou, eu achei muito interessante. E aí eu faço isso, e aí a Lília falou, ela postou, eu gosto de postar principalmente para as mulheres da igreja. Pra incentivar, né? Porque é um incentivo, porque eu falo assim que tudo que eu aprendo, né, tudo que eu aprendo, eu não retenho, nada é meu. Tudo que eu aprendo, eu preciso compartilhar. E assim é o mundo. Assim é a gente uma aprendendo com a outra. E eu acho legal a gente estar caminhando para o final aqui. A conversa ela passa muito rápido, é um assunto muito gostoso. Mas eu queria até extrapolar um pouquinho desse horário, porque eu acho interessante nós falarmos de algo, esse assunto para fechar. Queria que vocês duas colocassem os pontos de vista, mas já também trazendo uma dica prática para as mulheres. Com relação à postura da mulher cristã no dia de hoje, porque eu quero trazer 2 assuntos aqui, tanto no círculo de amizades como nas redes sociais. Essa mulher que tem o seu amado como prioridade, como ela deve se postar? Ter a postura digna de ser realmente usada por Deus e ser aprovada por Deus. O que a pastora acha sobre isso? Ser aprovada. Eu acho, no meio do nosso convívio aí, né, é muito complicado. É um desafio também, porque a gente vive uma coisa, né? A gente como mulher cristã, a gente tenta viver, né, algo assim. A gente quer agradar o Senhor em todos os pontos. E aí, às vezes, a gente não consegue, porque quando a gente chega num círculo de conversa, de amigas, né, que sai fora do nosso cotidiano, que é a igreja, né? A gente chega num lugar, a gente senta com as amigas, às vezes a gente não é aquela. Às vezes a gente perde, eu falo que a nossa identidade, a gente precisa ter formado na nossa vida a nossa identidade. Quem nós somos em Deus? Sim. Quem nós somos? Então eu sou, Fernando, uma pastora que quando eu sento com alguém, mesmo que não seja da igreja, que seja uma pessoa, né, que não conhece ainda Jesus, mas eu tento ser a pastora e o assunto, eu não posso fugir.
né? Ou pelo menos a gente não entra naquela onda. Todo mundo falando mal de todo mundo. Exatamente, onde eu ia chegar. Posicionamento, né? Falar, não é assim. A gente tem que olhar o lado bom, tem um Deus. Eu tenho um princípio, né? eu tenho um princípio. Não cair na fofoca ali. Exatamente. Pessoas, eu preciso. Conversas fúteis que não constroem nada. Eu preciso ser o que eu sou dentro da igreja, fora também. Da igreja. Não só com as pessoas de dentro da igreja, né? Não, principalmente com as pessoas que não conhecem Jesus. Sim. Porque o que eu preciso fazer é levar Jesus até as pessoas. E então as eu não pessoas posso vêm sentar atrás da gente por isso, porque eu recebo mensagem, eu falo, nossa, as pessoas falam para mim, é tão bom conversar com você, nossa, é tão bom, você sempre tem palavras, mas é o quê? É o Senhor, é porque a gente traz o amado, né? A gente tem que trazer. Eu não posso ele sentar numa mesa com as pessoas, com principalmente mulheres do trabalho, com amigas, para sentar, para tomar um café. Eu preciso ter a conversa, né? Eu preciso estar envolvida ali, social. Mas eu não posso sair fora dos meus princípios e valores. E aí que eu queria entrar. E a rede social? Dicas práticas. Eu acho que a pastora agora finalizando, trazendo, e a Lília trazendo dicas práticas. Como se postar como uma mulher cristã nas redes sociais? Quais são os cuidados que as mulheres precisam ter? Os cuidados ter cuidado, né, com o que fala. Cuidado com o que posta, cuidado com o que veste, né? Sim, hoje imagem, nós mulheres, nós somos imagem e semelhança de a gente Cristo, não precisa, né? A gente não precisa, né, querer se aparecer na rede social. Isso eu acho uma coisa tão, né? Nós somos de Deus, nós somos mulheres amadas. Eu posto pouquíssimas coisas, mas eu gosto de comentar quando a gente vai no culto, postar às vezes um pedaço do dia, né? Do tempo com Deus, um versículo, um louvor. Eu mando, às vezes, para as pessoas mais próximas, um louvor que o Senhor falou comigo. E aquilo sou eu. Não adianta eu querer postar e mostrar uma coisa que não sou eu. Exatamente. Então, quando eu estou postando aquilo lá, é porque eu estou vivendo aquilo. É aquele louvor que o Senhor falou comigo naquele dia e eu passo e as pessoas, sabe, mandam de volta. Nossa, o Senhor falou comigo com esse louvor, eu estava precisando. É só viver pregar aquilo que a gente vive, né? Não querer aparecer como as pessoas fazem hoje, né? Querer a qualquer custo mostrar uma vida que não existe. Exatamente. Ter o like ali, ter a visibilidade. E não é isso. Não é isso. É alcançar as pessoas que o Senhor quer. E nós vemos hoje que essa visibilidade e essa influência hoje é a qualquer preço. Talvez você mostrar um pouco mais o seu corpo de uma maneira vulgar ali para você chamar atenção e na verdade não é isso que Deus quer das mulheres. A nossa postura, né, revela quem é a gente, Exato. né? Eu sempre costumo falar isso. Nossa postura como mulher cristã revela quem nós somos, né? E é isso, a gente precisa tomar cuidado em tudo. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo. Eu acho que a nossa vida, ela é abençoada, algo de que a gente senta num lugar e as pessoas falam, nossa, como é bom dividir esse tempo com você. Exatamente por isso, porque há um equilíbrio, né? Há um equilíbrio e há o amado no meio de tudo isso. Para finalizar. O Senhor, o nosso amado, ele é o ponto principal da nossa vida hoje. E eu queria finalizar, Léo, como você disse, não só de manhã aquele tempo, mas em tudo que a gente vai fazer, principalmente na vaga de trânsito, em tudo que a gente for fazer, na conversa com o filho. Antes eu era mais, né, militar. É assim. Hoje não. Hoje eu dou um passo para trás, oro. Senhor, eu tenho que conversar com meu filho. Senhor, eu tenho que conversar com meu esposo, a gente tem que resolver, que nem a pastora falou, para não deixar o lar, sabe? Então, a gente trazer o Senhor, orar em espírito, em tudo que a gente for fazer, a gente pedir para Ele direção, e é só isso. Não é difícil, é simples. A vida com Deus é uma vida simples. Muito simples. O fardo é leve, exatamente. mas a gente precisa de uma decisão, né? A gente escolhe, né? Que Ele é a prioridade na nossa vida. A gente escolhe, É verdade. O assunto tá muito bom, não dá nem vontade de parar, ainda mais quando se trata de mulher que tem a fama de talvez falar um pouquinho mais do que os homens. É mentira, né? A gente falou super pouco. Mas eu quero agradecer você por esse tempo, eu quero agradecer a sua participação. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem o interesse de nos apoiar. Curta as redes sociais da igreja também, Instagram, Facebook, Comunidade da Cidade. Quero agradecer a pastora. Pastora, obrigado. Eu que agradeço. Foi um tempo muito bom, um tempo delicioso.
Amém. Lilian, quero te agradecer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Pela sua presença. Eu tenho certeza que tudo que vocês trouxeram aqui agregou muito na vida das mulheres. Muito obrigada, eu que agradeço. E eu que fico feliz de conversar com a pastora. Que a gente se entende nos assuntos, né, de mulher. E você, que é sempre um querido, né? Amém. Amém. É isso aí, ó. Semana que vem, o seu âncora tá de volta, o Luquinha tá de volta. Eu tô aqui só cobrindo ele. E é isso aí, obrigado pela sua audiência, pela sua participação e nós nos vemos no Siricast semana que vem. Um beijo, um abraço, Deus abençoe.